Pô, o Guga é um cara que praticou muito esporte na adolescência. Eu estava contando para o pessoal, minha primeira festa que eu fui de verdade, já tinha 18 anos, né? Porque até os 18 anos eu sabia jogar, praticar esporte, competir. E acabou que eu trouxe todo esse foco, né, para o mercado financeiro. Como um bom virginiano, muito metódico, né, organizado nesse sentido, e isso gerou uma busca incansável por entender o entendível do mercado. Tá? E aí eu tive que aceitar que, na verdade, o problema não era nunca foi e nunca será o mercado, mas sim as minhas expectativas em relação ao mercado. E aí discorre todo um desenrolar da geometria comportamental e uma fuga da palavra padrão, né? Uma fuga da palavra padrão, porque, na verdade, o padrão para um cara que é perfeccionista, né, no mercado financeiro é um problema. Tá? Acabou que eu fiz um ano de engenharia da computação, né, quando eu saí do esporte. Depois troquei para comércio exterior. Quando eu troco para comércio exterior, a XP abre a primeira filial em Pelotas. Nessa primeira filial em Pelotas, né, o maior cliente da XP na época era um cara de Pelotas, que eu conhecia por causa do esporte, e acabei ajudando ele. Ele fazia operações estruturadas com opções naquela época, fazia cálculo com a mão, e eu botei para ele, né, a possibilidade de fazer por macro de Excel e fazer o cálculo do smile de volatilidade de opções com Excel. Isso fez com que eu pudesse conhecer o Benchmall, né? Aí eu fiquei amigo do Guilherme Benchmall. O Benchmall me tira de Pelotas, me leva para Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu acabo que, por ter mais familiaridade com essa questão, começo a fazer alguns backtests com cruzamentos de médias móveis e tudo mais. XP começa a fazer as operações com o mercado futuro. Nesse começa a fazer a operação com o mercado futuro. Eu nunca atendi clientes, pessoas físicas, sempre fui um cara que criou estratégias. Começo a fazer primeiras ideias de sistema numa época muito arcaica, né, Alexandre? Pô, tô falando aí de 2004, né? 2004, isso. Acaba que a XP começa a ter um núcleo de pessoas que começam a operar muito mercado futuro, querendo operar muito mercado futuro, e não tinha alguém que gerenciasse essas operações ou fizesse essas operações. Acaba que eu me ofereço a ser essa pessoa, começo a negociar muito contrato do mercado futuro, chego a negociar 10% dos contratos negociados por pessoas físicas na época do pregão Viva Voz, não existia mini índice, né? Nisso, eu conheço, me apresentam, né, para um grande investidor brasileiro que se chama Flávio Calpo Gondim, o cara que do Fundo Ponta Sul, polêmico Fundo Ponta Sul no ano passado, que todo mundo conheceu agora, quem era o Flávio. Eu conheci o Flávio lá atrás, né, numa palestra. O Flávio, que era um grande trader do mercado, cara que monta posição em 20 mil contratos para cima de contratos do índice futuro do cheio, não é nem do mini índice, do cheio. Nossa. Eu acompanho ele transformar 150 milhões de dólares em 1,5 bilhões de dólares na crise de 2008, e ele era um cara que operava ondas de Elliott. Final de 2008, né, depois de ter ajudado a montar a área de análise da XP, ter dado palestra e ajudado vários agentes autônomos a começarem a investir, eu falo, não quero mais estar nesse lado da mesa, tive uma puta de uma escola de negociação por causa disso, não quero estar mais nesse lado da mesa, quero ir para o outro lado, quero ser trader. Isso no final de 2008, largo tudo que eu tinha no mercado financeiro, me isolo do mundo e vou ser trader, né? Operando por ondas de Elliott. Então, sempre olhando o ciclo e sempre procurando a distorção do preço, né? A gente falava muito sobre distorção do preço. Hoje que falam de cisne negro, a gente falava que era bêbado na contramão, né? Parecia um bêbado na contramão, ou seja, um evento inesperado era um bêbado na contramão, né? Então, hoje o pessoal fala bonitinho cisne negro, né? Por eventos inesperados. A gente falava dessa maneira. Acaba que em 2010, por ironia do destino, depois de ter quebrado, tá? Porque eu saí da XP, primeiro quebrei mesmo, perdi tudo. Fiquei no mercado financeiro, termino o ano, recupero, pagando minhas contas, vivendo do mercado, 100% do mercado, né? Uma história bem bacana de mudança, assim. Ali eu tive que me interiorizar bastante, voltar para dentro de mim. Morava sozinho, tinha custo de aluguel, tinha custo de, enfim, me sustentar. Meus pais nunca me deram nada, nunca negociaram no mercado, nunca me ajudaram nessa parte, em nada, pelo contrário, né? Eram contra. Acaba que por ironia do destino, em 2010, me junto com a Gabriela, minha esposa, né, que trabalha com meditação, e junto com a Gabriela foi de herança 2 labradoras, né? Eu peguei 2 labradoras juntos,
vamos morar no meu apartamento em Porto Alegre, e a Gabriela todos os dias tinha que sair com os cachorros para passear. E aí acabou que, em 2009, eu fui fazer um curso do Anthony Robbins em Londres, né, voltado para finanças, e fui eu e mais duas pessoas de Porto Alegre. A gente monta um escritório e na frente do escritório tinha um parque. Nesse parque, a Gabriela estava brincando com os cachorros, atira a bolinha, cai nos pés de um uruguaio. Esse uruguaio era discípulo de quem? Do Scott Carney. Cara, o cara é discípulo do Scott Carney. O cara entra para dentro do escritório... Só fala quem que é o Scott, pessoal, que às vezes que não... O Scott Carney é o cara do Harmonic Trader, né? Que ele pegou o padrão Gartley, o padrão Butterfly, foi o cara que desenvolveu o padrão BET, né, que percebeu principalmente a segunda derivada, né? Tu tem a primeira derivada que é 0,786 de 61,8, a segunda derivada é 88,6. Ele foi o cara que olhou, né, em 1983, ele olhou para essa segunda derivada. Pô, um cara que tem uma história bacana, porque o cara é tetraplégico, literalmente, vive em cima de uma cadeira de rodas, mexe só a mão, né? Um cara que, enfim, começamos a conversar por Skype, né? O cara era discípulo do Scott, começamos a conversar por Skype, e o Scott vem para o Brasil. Nessa vinda para o Brasil, né, começamos a conversar, eu operava por Elliott, ondas de Elliott, analisando muito ondas de Elliott, e aí, né, começamos a trocar a experiência e falava, olha, Scott, me incomoda esse negócio de padrão, né, e negociar fechamento de padrões. Eu acho que é legal porque tu tem uma certa certeza, mas o mercado financeiro é tu lidar com incerteza. Então, poxa, não tem como tu lidar com incerteza com um fechamento de uma estrutura. Tu sabe, tu tem uma ideia do aonde não vai mais, mas tu não tem uma ideia para onde vai ir. E a literatura do mercado, ela trabalha em cima de stop, e eu acredito que a gente tem que focar em prosperar, em ganho. E aí tem todo mundo pensar em cima disso, né? Aí eu começo a falar muito do operar a perna ceder, né? E aí a gente discute em relação a isso bastante. E aí eu vou para a Índia com a Gabriela, a gente vai para a Índia viajar, a gente foi para a Europa, depois a gente foi para a Índia. Na Índia a gente ficou 21 dias, né? E aí nessa a gente rompeu. Eu falei assim, cara, existe uma outra percepção sobre essas estruturas de preço, que eu não falo padrão, eu falo estruturas, né? Porque eu acredito assim, Alexandre, eu e tu, nós somos dois seres humanos, mas a gente não, se a gente for olhar em estrutura, nós somos semelhantes. 2 mãos, 5 dedos em cada mãos, olho, né, 2 olhos, nariz, boca, cabeça, cabelo e tudo mais. Mas a gente não é igual, né? E quando a gente pensa em padrão, e principalmente quando a gente vai negociar e se comunicar, quando eu falo de padrão, eu estou esperando uma coisa que seja igual. E isso, para mim, internamente, era conflitante. Para mim. Não estou dizendo que outras pessoas têm que compartilhar do mesmo pensar, entendeu? E aí, esse mundo do se moldar e das possibilidades, das potencialidades, principalmente das pernas CDs, que acaba que conversa muito bem com ondas de Elliott e a onda 3 de Elliott, que é onde o mercado ele ganha força e destrava muito valor, destrava muito preço. Né? Então, poxa, meu mindset operacional era muito buscando isso. Então, eu aceito, né, gastar energia até uma grande tendência entrar. Então, eu aceito perder, né, para vencer, perder a batalha, mas vencer a guerra, né? Quando entra a tendência, eu dou a grande porrada, e isso também foi construindo todo o meu olhar e meu mindset. E aí eu começo a conversar com ele que existiam outras estruturas de comportamento que mudavam o sentimento do mercado. E aí eu comecei a montar as estruturas de expansão, que tem uma certa característica, né? E ela muda o comportamento, o sentimento do mercado. As estruturas de correção, estruturas de final de ciclo, que aumenta a volatilidade do mercado no final ou no início, no final de uma tendência, né, porque é um final de ciclo. Então, é um final de uma tendência, então tu vê o aumento de volatilidade do mercado, que mostra que os participantes começam a ter dúvidas em relação à tendência vigente. Então, tem que estar no final de uma estrutura também. Estruturas de correção, estruturas laterais, estruturas especiais. Desenhei esse modelo de olhar, né, e comecei a operar para mim. Nisso eu me isolo do mundo, né? Me isolo do mundo e fico até 2019 negociando, fazendo isso, muito pouco aparecendo, né? Parecia quase que com exclusividade no CBT, né? No CBT, só quando tu me convidava eu saía da TOC, né? Eu me lembro até quando você falou, pô, Gustavo, mas tu tem que ter alguma coisa para oferecer para as pessoas, cara. Eu falava assim, poxa, Alessandro,
né, tenho para oferecer minha história, né? Então, né, não conseguia me enquadrar, porque eu tinha muito ranço do mercado financeiro, né? Para mim, acho que o dinheiro das pessoas, ela tangibiliza muito a história que elas tiveram antes. Então, tem muito sentimento. Então, em função de tudo que já tinha passado dentro das corretoras, né, da corretora e do que eu já tinha visto do relacionamento de distribuição de produtos, conflitos de interesse e tudo mais, tentado colocar, porque como eu não atendia cliente pessoa física final, eu tentava colocar uma ideia, mas minha ideia era executada por outras pessoas. Então, nessa execução das outras pessoas existia muita ineficiência. Isso me gerava dor. Era muito novo, né, Alexandre? Só que isso ficou marcado, porque foi a minha primeira e única profissão que eu tive, né? Então, isso ficou marcado na minha história. Então, isso me incomodava bastante. Até que chega 2018, me encontro com o Benchimol aqui em São Paulo, e aí ele fala desse mundo de influenciadores digitais. Né? Foi engraçado que ele me mostrou 2 contratos de 2 grandes influenciadores aqui do Brasil. Eu falei, caramba, cara. Né? Ele falou assim, poxa, mas eu tenho certeza que tu vai achar isso meio burro, né? Ele falou assim para mim, assim, cara, porque eu tô vendo que ninguém tá ensinando ninguém a pensar, né? Tô vendo que tá todo mundo só estimulando as pessoas, mas até aí não ajuda as pessoas a raciocinarem, a tomarem decisões, a irem para frente e tal, né? E ele, por isso que tu tem que fazer, porque tu tem uma visão diferente. Eu fico meio reticente, né? Até hoje, né? Se tu for olhar, quem é o Guga, né? Quem é o Gustavo? Poucas pessoas conhecem. Aceito o convite de voltar para o Grupo XP, como daqui a pouco um educador, né? Fazer um teste ali dentro. Ali fico na XP. Recebo o convite para montar junto a parte de bolsa da Speech, imaginando que poderia ser uma casa de análise revolucionária. E acabou que foi muito diferente do que eu entendia que tinha que ser feito. E aí, saí. Né? No dia do meu aniversário, ano passado, eu falei, poxa, né? Foi meu último dia, foi meu dia de desligamento da XP. Cara, não é isso. Né? É muito mais. Só que a XP, cara, ela me fez voltar me vir para São Paulo e sair da toca. E aí, uma vez que tu sai da toca, né? Não quer mais voltar. Não tem mais como voltar, entendeu? E aí, então, assim, sempre tem um lado bom e um lado ruim das coisas, né? E, a Gabi trabalha com meditação há 15 anos, é um fenômeno nisso. Meu filho crescendo, então desperta um outro lado do ser, né? Acabou que falou assim, não, cara, quer saber de uma coisa? Agora eu vou fazer acontecer. E aí eu comecei a montar a minha plataforma, testar algumas ferramentas, e não é ferramentas de análise, tá? Mas é como comunicar, conversar com o público em si. E aí, dentro dessa plataforma, entregar para as pessoas, né, o conhecimento da geometria comportamental. E agora a gente está na segunda fase da plataforma, que é, né, disponibilizar essas mesmas ferramentas para outras pessoas, né, também poderem se expressar. E aí a gente vai conversar, não vou falar todos os detalhes do projeto, né, depois a gente vai conversar. Essa plataforma já está no ar, ou, Gustavo? Não, ela vai para o ar, vai para o ar, né? E até quem sabe a gente não pode lançar ela dentro do evento, né? Seria ótimo, cara. Seria, pode ser uma grande possibilidade a gente lançar lá para a turma se junto com o evento do CBT, que né, para mim eu tenho um carinho muito grande, é o evento que eu participo e eu tenho certeza que vai crescer bastante ainda pela